Olá, meu nome é Alfredo Nava Sanches, eu sou professor de História no Departamento de História daqui da UFOP. Eu tenho como disciplina obrigatória, que eu ministro no departamento, a disciplina de América 1, que é uma disciplina que vai, em termos formais, do período pré-colombiano até o século XVIII no continente americano. A disciplina, no geral, tenta dar um panorama desses dois períodos, particularmente com foco na região da América Latina, mas, às vezes, e quando é possível, a gente tenta refletir sobre o Caribe e a América do Norte. O problema dessa disciplina o mais, talvez, relevante seja que são períodos de tempo muito amplos. A gente, no período pré-colombiano, está falando de 3.000 anos antes da nossa era, né, até o 1500, né, da nossa era, e, inclusive, o período chamado colonial, né, que é do século XVI até o século XVIII, também é um período, se bem menor em tempo, mais denso também, né? Nesse sentido, o que eu tento colocar na disciplina são uma série de problemas que têm a ver com certos preconceitos e formas de entender esse período, né, nos estados nacionais atuais, né? Por exemplo, o período pré-colombiano, né, geralmente não é estudado ou não é estudado em toda a região e se limita a três sociedades que são colocadas como as mais importantes: incas, maias e mexicas. Nesse sentido, na disciplina, tento mostrar que o passado pré-colombiano é muito mais amplo, heterogêneo, e que não se reduz a essas três sociedades, que geralmente são colocadas ou são destacadas em boa medida pelos vestígios monumentais, que também termina sendo uma valoração muito mais contemporânea, particularmente do século XIX para frente. Então, na disciplina, tento problematizar isso, tento mostrar que outras sociedades prévias e sem nenhuma conexão necessária com essas outras três existiram, né, e colocaram em boa medida, se não é um embasamento, estabelecer uma série de dinâmicas que depois transcenderam, mas, por exemplo, no caso andino, no caso mesoamericano, mas que não são necessariamente próprias ou originais do mundo inca, ou do mundo mexica, do mundo maia, mas que são, em todo caso, essas três sociedades são herdeiras de outras anteriores e de outras também que existiam no mesmo contexto, na mesma época. Então, nessa primeira parte da disciplina, o foco é tentar problematizar isso, tentar sair do eixo mexicas, incas e maias e ver essa heterogeneidade. Por outra parte, né, também é muito importante, valorar, dar um valor a sociedades não monumentais, sem vestígios do tipo que a gente conhece no senso comum dos mexicas ou dos incas, por exemplo, né? Tentar ver que existe um outro tipo de valor, né, dessa dinâmica das outras sociedades. Inclusive, uma dos elementos fundamentais da disciplina é tentar conhecer outras ferramentas metodológicas muito em diálogo com a arqueologia, a antropologia, a geografia cultural, para tentar construir novos objetos de estudo, de fontes, diríamos, desde a história, para entender melhor essas outras sociedades. Então, esse é um dos focos principais e você tenta ver
problematizar o período, né? Trazer outras perspectivas que não sejam aquelas dos três sociedades monumentais. Já na parte do período chamado colonial, também é um esforço por tirar um preconceito sobre o período que, no uso da história nacional contemporânea, tem sido visto como um período quase das trevas, é nossa Idade Média. Mas por outra parte, também costuma ser entendido como o começo dos Estados nacionais, quando nada mais longe de uma ideia nacional existia nessas sociedades. A ideia é questionar isso, uma realidade que é muito diferente, foi muito diferente no século XVI, em comparação com a nossa. Em termos de uma crítica historiográfica, esse é um ponto principal. Em boa medida, porque também costuma ser reduzida a invasão europeia da América e que se confronta com outro bloco homogêneo de indígenas, e onde os europeus vencem, né, por uma superioridade civilizatória, né? Mas o ponto da disciplina é mostrar que é muito mais complexo, que o que a gente tem nas fontes, na documentação, uma situação muito mais complexa. Eu costumo contar uma anedota que era comentada por um professor meu na minha formação lá no México, que era a conquista foi feita pelos indígenas e a independência pelos espanhóis. Era uma provocação, mas era uma provocação no sentido de que ia contra, né, o que todo mundo pensava, né, que sempre a conquista tinha sido feita pelos invasores espanhóis, terminado com os indígenas. E também, né, vai contra o preconceito de que foi o México que surgiu nesses momentos de independência. Mas qual que é o sentido dessa anedota que eu tento reproduzir nas minhas aulas? Em boa medida, a conquista da América, ou a mal chamada conquista de América, né, pelos europeus, teve uma participação determinante de grupos que não se entendiam como indígenas. Inclusive, para isso, eu coloco outra anedota que igual também é provocadora, de um professor meu também lá no México, que foi para a Europa e que foi questionado por um colega, né, sobre, ou melhor, né, destacando a empresa, né, a grande empresa de conquista espanhola, né, com a seguinte reflexão, de eram poucos espanhóis e muitos indígenas, e se perguntando o que aconteceu ali, né? E meu professor, e aí vem a provocação, respondia: bom, o problema é que os indígenas não sabiam que eram indígenas, né? A gente tem essa concepção do mundo indígena já na contemporaneidade, mas quando aconteceu toda uma série de relações sociais que levaram a pensarmos sociedades que se entendiam como entidades autônomas, né? Povos, sociedades indígenas que não necessariamente se entendiam como parte de um grupo. Bom, na conquista aconteceu isso. Vários, em boa medida, o sucesso dos espanhóis, que eram poucos, teve a ver com os conflitos entre as próprias sociedades e povos diferenciados que existiam na região, tanto no mundo andino quanto no mundo mesoamericano. Então, a intenção é problematizar isso, tá? Tentar tirar um pouquinho desse olhar retrospectivo que a gente tem, que não pode ser de outra forma, para pensarmos problemas, né? Nesse sentido, outro elemento fundamental da disciplina é tentar comunicar um sentido de estranheza por essas sociedades que eram o número de população era muito menor, incomparável com as nossas sociedades
voltadas mais para atividades agrícolas, onde, por exemplo, a ideia de grandes cidades, dinâmicas industriais, que a gente hoje dá como óbvias, não existiam. Tá? Nesse sentido, o período colonial tem que ser trabalhado partindo desses preconceitos, tentando questionar, tá? E também refletir sobre que muitas dessas ideias que a gente tem sobre, por exemplo, a igreja, a nobreza, fazia parte de um grupo que não atingia necessariamente o total da população. Outro ponto importante nesse sentido é ressaltar, sublinhar o papel da nobreza indígena, por exemplo, no governo, né? Essa distinção hierárquica entre os nobres indígenas, que ocuparam um lugar importante dentro da própria articulação da monarquia hispânica para o governo do território, ou, por exemplo, outra série de paradoxos que que a gente vê como paradoxos no sentido de que boa parte do que a gente conhece do mundo pré-colombiano, pelo menos desse mundo pré-colombiano imediato à época da conquista, a gente conhece em boa medida pela preservação de alguns sacerdotes. Com certeza, a gente entende uma dinâmica de violência também nessas opressões, mas tenta problematizar, sem tentar cair na generalização e numa explicação muito dualista nesse sentido. Então, e a disciplina termina, outro ponto importante, né, é tentar também entender dinâmicas sociais públicas, por exemplo, a importância social do ritual na cidade, do ritual religioso cristão, o papel da religião, com certeza. A gente trata também elementos sobre a Inquisição, tentando também questionar o papel que a gente dá no presente e aquele que a gente encontra na documentação. Outro ponto importante que também eu acho que é fundamental na disciplina é ver o século XVIII como uma fronteira que já tem elementos da nossa, aí sim, onde a gente pode se reconhecer, elementos onde a gente pode ver características de um capitalismo que está começando a se desenvolver no Caribe. E falando sobre esse ponto em particular, outra dessas questionamentos, dessas críticas que a partir da historiografia e da documentação a gente tenta fazer na disciplina, é ver que a colonização ibérica não necessariamente, e isso vai mais com um ponto de vista meu, né? A colonização ibérica não representou necessariamente, como outras perspectivas argumentam, né, a chegada do capitalismo. No meu ver, e também tem a ver, eu acho, com minha formação, a conquista foi o final de uma empresa medieval, né, de cruzada. E a ruptura dessa empresa, né, inclusive de uma empresa medieval, de cruzada, mercantilista, ainda muito medieval, a ruptura é o século XVIII, onde a gente começa a ver a entrada de novos atores e entidades políticas como Inglaterra e França, que vão ocupar o Caribe, né, já com uma forma política e econômica onde a gente começa a se reconhecer. E também a gente vê nesse momento a queda de Espanha e Portugal. E aí, nesse sentido, o Caribe é o centro, o miolo dessa última parte do período colonial na aula, né? Onde a gente pode contrastar o que significou a intervenção inglesa e francesa no Caribe e como ela se instalou como pressão para essa sua antiga forma de governo espanhol e português. Nesse sentido,
a aparição dos Estados Unidos como herdeiros desse século XVIII inglês e francês pode ser mais óbvia, né? Pode ser, tem uma lógica que consegue ter uma argumentação melhor que ser a partir do que a gente conhece nos arquivos do período. Então, como dá para ver, a disciplina de América é muito essa disciplina de América 1 termina por ser muito complexa, porque, por outra parte, no período colonial, a gente não pode esquecer completamente dos grupos indígenas e tentar também, e o século XVIII é uma conjuntura também particular por isso, porque no século XVIII começa a aparecer uma valoração diferente de um passado indígena, que é onde vão surgir as ideias sobre a monumentalidade, sobre a ideia de civilizações antigas, e aí um passado particular do mundo indígena, que vai ser esse da monumentalidade, também vai aparecer, mas que anteriormente não tinha espaço. Então, esses são alguns das problemáticas que trabalho na disciplina, né? Tentar levar a observação da produção do conhecimento histórico além do texto, para trabalhar o período pré-colombiano, tentar questionar a simplificação do período de conquista a partir de um olhar do presente, que entende que as conquistas do século XVI diz respeito de conquistas de estados nacionais que não existiam, e de uma dinâmica do período colonial que não necessariamente tem a ver com só escuridão, violência e imposição da igreja, né? Que é muito mais complexo, que a intervenção, pelo menos nas duas entidades que foram fundamentais para a monarquia hispânica, o Peru e a Nova Espanha, a intervenção da população indígena foi fundamental, que sem ela não se entende a permanência da própria monarquia hispânica, e que já no final do século XVIII, né, essas condições vão mudar com a intervenção e a pressão da Inglaterra e a França, que, em termos concretos e materiais, estão trazendo um novo modelo de economia política, que foi, inclusive, um nome. Esses seriam os grandes pontos de problemática da disciplina. E o que acho interessante, que também tento levar para a aula, no caso da UFOP, né, do programa da UFOP e do grupo da UFOP, é tentar problematizar a produção do conhecimento histórico nesses dois períodos, tentando ligar com o presente. Bom, o departamento em particular, né, temos colegas, temos já uma tradição também de reflexão historiográfica, teórica, e essa disciplina em tese não teria uma linha por esse lado. Mas o que a UFOP permite é estabelecer uma ligação e uma discussão também nessas áreas, que, pelo menos onde eu me formei, no México, né, costuma ser alheia, inclusive costuma ser rejeitada, porque tradicionalmente o período pré-colombino e colonial, né, particularmente tanto no Peru quanto no México, costumava ser um trabalho de arquivo muito empírico, aparentemente objetivo, mas a gente, com o passo do tempo e com o papel que esses dois períodos têm jogado e tem na ideia de história nacional, a gente pode identificar também elementos de reflexão que precisam ser feitos. Isso tem a ver muito também com as formas metodológicas de reflexão sobre a produção do conhecimento nesse período. Daí que, como eu falei antes, né,
essas discussões sobre pensarmos o período além do texto, eu acho que podem ser feitas nesse contexto, né? Um contexto que o FOP permite, o departamento permite, de mais reflexão, de problematização. E outra questão muito importante, que é o lugar onde a gente ministra aula, que são duas cidades históricas, que permite, inclusive, um tipo de prática quase de campo, né? Para pensarmos um presente super tecnologizado, cidades grandes, prédios altos, mas a gente tem o exemplo dos vestígios de um passado de uma sociedade que não necessariamente é a nossa e que também entra em conflito. Esse tipo de estranhezas, de imaginação, permite também, inclusive, o espaço no qual a gente trabalha. Esses seriam alguns elementos, assim, no geral, tanto de problemáticas como de situação da disciplina de América 1.